Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos. Esse aqui foi um evento organizado pela Elisa e pela Tânia, nossas conselheiras, então gostaria de agradecê-las por terem feito o possível para sair em 4 dias úteis. Nós estamos aqui com a Nathalie Gil, diretora executiva da Sea Shepherd Brasil, a Mar Casariego, que vai ser a nossa palestrante de hoje, capitã do Ocean Warrior, que está em exposição lá no Rio Boat Show. Também com a gente temos a Carolina Castro, presidente do Conselho da Sea Shepherd Brasil, Mara Lotti, coordenadora da Sea Shepherd Brasil. Gostaria de agradecer muito a vocês 4 por fazerem esse evento possível. Eu sei que foi um furo na agenda de vocês e não é simples, vocês têm muitos compromissos aqui numa estadia tão curta. Então, o palco é de vocês. Bem-vindas. Imagina, o prazer é todo nosso por ter esse espaço. É sempre importante poder disseminar a voz do oceano para a maioria das pessoas. Eu acho que o Yacht Clube do Rio é perfeito para isso, né? Primeiramente, o oceano ele é o nosso verdadeiro pulmão, né? A gente tem aquela coisa que a gente aprende na escola, que é da Amazônia, que vem o oxigênio que respiramos, o pulmão do mundo. Na verdade, o oceano que é o nosso verdadeiro pulmão, né? É previsto de por volta de 50% a 70% do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Além disso, ele alguns não é um bioma só, mas são os mais importantes biomas no sentido de abrigar a maior biodiversidade do mundo. Na verdade, a vida veio do oceano, né? E é do oceano que tudo se depende. Então, é crucial que a gente proteja esses biomas. As zonas costeiras também são berçário de segurança para metade da humanidade, a previsão de 40% a 60% da humanidade que vive da zona costeira. E, portanto, também falamos, sim, da nossa própria humanidade, sobrevivência direta com o oceano. E o oceano também é responsável por todo o equilíbrio térmico, hídrico e biológico da Terra, né? Ele chega a absorver 25% do dióxido de carbono que nós produzimos, tá? Isso não é no total do planeta, do que nós produzimos como seres humanos, e 90% do calor gerado pela ação humana. Então, ele, na verdade, está segurando as pontas aí para a gente. E realmente a situação iria ser bem pior se o oceano não tivesse trabalhando aí para acelerar, reverter, né, na verdade, a situação que nós estamos colocando hoje no meio ambiente. Quando a gente fala, né, o oceano faz tudo isso, o oceano não é essa massa de água, na verdade, ela é esse todo equilíbrio do ecossistema, né, todos esses animais, vegetais, algas e tudo mais que moram no oceano, que vivem no oceano, que balanceiam ele de uma maneira que ele consegue trabalhar para a gente, né, trabalhar para a gente, eu digo para o planeta, né, em todo sentido. Isso que é importante, eu acho que essa é uma chavinha que, trabalhando na Sea Shepherd, cada vez mais a gente tem, de que, na verdade, o oceano não está lá para para nos servir, mas, na verdade, para nos fazer sobreviver mesmo, né? Ele é a nossa linha de vida que temos que manter. E tem um desafio, né? O oceano ele é imenso, ele tem 70% da Terra é oceano, e a maioria de nós não vê o que está acontecendo abaixo da linha d'água, né? A gente vê situações, né, como a gente está vendo aí pelo Brasil todo, de diversos desastres ambientais que nós, né, ficamos sempre bem abalados, mas a maioria das vezes ninguém está vendo o que está acontecendo embaixo da linha d'água. Então, o pouco que conhecemos do oceano, já diagnosticamos algumas informações assustadoras, né? Menos de 3% do oceano é protegido, né, comparado, por exemplo, a 15% das áreas terrestres, né? E o oceano, ele tem essa função, como eu falei para vocês, de manter um equilíbrio de ecossistema para nos ajudar a sobreviver aqui na Terra, né? Nas zonas costeiras também, a ação humana tem afetado 20% dos mangues e 50% dos corais. Tudo pela nossa ação, né? E o que a gente também não pensa? A gente nunca fala sobre os animais do oceano como, de fato, animais, quando a gente está, né, quando tem a prática de pesca sendo feita. A gente fala de estoques pesqueiros, a gente fala de toneladas, a gente não fala de indivíduos mortos. Mas, na verdade, a informação é que 90% de todos os animais que nós matamos para ingerir, né, para consumir, são animais marinhos. E o que a gente não pensa é que eles são tão selvagens quanto, por exemplo, um leopardo no meio da floresta, né? Você tirar um atum do oceano é que nem você, enfim, matar uma anta, por exemplo, ou um tamanduá, né? Então, há essa distância que a gente tem no oceano, né? Do jeito que a gente realmente nos adaptou ao planeta, a gente tratou o oceano um pouco como está lá nos servir. Até a linguagem de frutos do mar, né? É um fruto. Na verdade, não é um fruto, é um animal, né? E a gente realmente
criou esse distanciamento até na nossa linguagem para lidar com o oceano. O que a Sea Shepherd foca, né? Tem uma preocupação imensa que nós temos nesse jeito que a humanidade está consumindo o oceano, sem essa consequência, né? E muito disso vem da pesca industrial, que ela hoje é predatória, ela hoje é assustadoramente chocante, né? E a Sea Shepherd, ela permite fazer filmagens como essa, fotografias como essa, que mostra para a humanidade o que está acontecendo lá fora. Isso aqui foi capturado em fevereiro desse ano. Na verdade, não é na Ásia, não é em alguns lugares que as pessoas podem imaginar quem está destruindo o oceano está em outro lugar. Na verdade, isso aqui aconteceu na França, né? E acontece em todos os lugares do mundo, bem frequentemente. No caso aqui, o que aconteceu foi um navio de pesca predatória coletou toneladas desse animal aqui, que é a verdinha, é uma família parente da sardinha. E como é um animal que não é muito válido para eles não quiseram encher o navio deles com isso. Então, eles despejaram os animais mortos em mar. Isso é uma prática que, sim, a gente acaba encontrando, infelizmente, mais do que queríamos. A técnica de arrasto é outra preocupante também, né? A técnica de arrasto é aquela que dizima o leito do oceano. Na verdade, quando a gente vai ver o peixe no nosso prato, não é o peixe que foi pescado, um pescador com uma vara na beira do litoral. Bem provavelmente foi coletado em uma prática de pesca como essa, né? Que são basicamente quase que 1 quilômetro de rede de arrasto, destruindo todo o leito do rio e criando também muito sofrimento animal, né? Para quem se preocupa com o sofrimento animal. Aqui é só para entender um pouco da técnica, né? É bem volumoso. E você vê que, na verdade, são muito mais acres destruídos do que, por exemplo, que a gente destrói em terra quando a gente fala de desmatamento. Bom, a gente, como consequência desse tipo de pesca, a gente já sabe que 90% dos peixes grandes já foram dizimados nas áreas estudadas, né? Então, está cada vez mais difícil encontrar bacalhau, atum, né, nas áreas pesqueiras. E hoje é previsto, e isso é uma previsão conservadora, tá, que 1 em 5 peixes consumidos pelos seres humanos vem de uma prática ilegal de pesca. A prática ilegal de pesca ela é muito preocupante, porque não é só a atividade de pesca e o que ela provoca no meio ambiente, mas também há um abuso social. Muitas vezes essas práticas de pesca têm pessoas a bordo que vivem em situações quase de escravatura, né? Então, para a Sea Shepherd, isso é muito importante, combater exatamente o pior tipo de pesca que existe hoje, que é ilegal e não tem nenhum tipo de controle do que está sendo feito. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um trabalho que a gente fez de perseguição de uma embarcação, um dos 6 barcos mais procurados no mundo na época, isso foi em 2015, 2016. E essa rede aqui ela tinha 72 quilômetros, era uma rede à deriva, né? Então, a pesca ilegal permite isso, porque eles não têm limite do que eles podem fazer, né? E a gente também tem a preocupação com o que eles chamam de bycatch, né? O que é chamado de bycatch, para explicar bem claro para vocês, bycatch é a pesca que não é intencional, é quando você pesca um animal do mar que não era a sua intenção, né? E muitas vezes esse bycatch não é só outros tipos de peixe, que é importante também falar, mas também são baleias, golfinhos, tartarugas e tudo mais, né? Então é previsto que 40% do que é tirado do mar hoje é acidental, né? E muitas vezes não é usado. 800 cetáceos são mortos por dia por causa disso, a previsão. E outros 40%, né, e 40% de toda a pesca não é para consumo humano, é para consumo dos animais que nós consumimos, né? Então é bem alarmante, é bem assustador, é coisa que a gente no dia a dia nem saberia, né? Então a gente acha espaços como esse, conversas como essa, em lugares como o Yacht Club, bem importantes para a gente trazer isso à tona, né? Perceber, olhar o oceano mesmo com o cuidado que nós temos que olhar. A rede fantasma, a gente fala, né, de tirar o plástico, e realmente a gente tem um trabalho imenso de tirar o plástico do oceano, né? Mas quando a gente pensa no plástico no oceano, muito disso são redes de pesca. E as redes de pesca são feitas para matar a vida marinha, né? Então ela fica anos a fio realizando esse tipo de matança. Então a previsão, né, indica-se que por volta de 2048 haverá um colapso no mar. Então é urgente, né? A gente está falando da nossa geração, que tem que, na verdade, achar soluções para como a gente cuida do mar e como que a gente pensa nele, né? E também tem a outra previsão também um pouco assustadora, que haverá mais plásticos do que peixes no mar em 2050. Bom, quem é Sea Shepherd, né? Nessa história tão grande e tão preocupante, né? Nós fomos fundados em 77 pelo capitão Paul Watson,
né? E ela tem essa frota de navios, eu acho que eu não vou conseguir voltar aqui. Bom, ela tem aquela frota de navios que você viu na parte anterior. Hoje a gente tem uma frota de 10 navios, e é um prazer, né, saber que um deles está aqui no Rio hoje, né, que é o Ocean Warrior. A gente vai conversar com a Mara logo agora, daqui a pouco. Por que a gente tem frota de navios, né, espalhados pelo oceano? A gente faz essa perseguição desses navios que estão realizando práticas ilegais de pesca pelo mundo, né? Então, nós auxiliamos muitas vezes junto a governos, se a gente tiver águas soberanas desses governos, né? Então muitas vezes a gente tem a marinha a bordo das nossas embarcações ou junto a nós com as suas embarcações, ou a gente também trabalha em águas, né, internacionais junto a órgãos internacionais como o Interpol, por exemplo. E a gente está num momento, né, agora, a Sea Shepherd, né, bem preocupante, bem alarmante, em que a gente quer realmente disseminar o máximo possível a informação sobre o que está acontecendo no oceano e que a gente precisa agir rápido, né. A ONU reconheceu essa década como a década do oceano, exatamente porque é a década que a gente tem para resolver o problema de uma maneira que ele não chega naquele ponto de não retorno, né. A urgência é agora, é um movimento global e urgente. Então, a Sea Shepherd batalha, né? Além a pesca ilegal, como eu falei anteriormente, é algo que a gente trabalha muito fortemente hoje, mas historicamente a gente trabalhou muito contra a caça a baleias e outros cetáceos, né? A gente começou em 77, quando a caça baleeira ainda era permitida, né? Então foi muito esforço que a Sea Shepherd fez em expor o que estava acontecendo. Realmente a humanidade não tinha noção do tamanho da caça baleeira naquela época. Isso foi muito divulgado e muito a gente atua, né, ainda muito na linha de frente. Era realmente colocar nosso barquinho entre o arpão e a baleia, né? Era a maneira mais urgente e eficaz, né, de realmente parar essas embarcações baleeiras. E, na verdade, isso informou uma lei, né, de proibição, em 86, da Comissão Internacional Baleeira, que agora proíbe caça baleeira em águas internacionais. Alguns países ainda continuaram dizendo que era por pesquisa. A gente ainda expunha que não era por pesquisa, né? Eles caçavam muito mais do que precisavam. Mas, enfim, a gente está batalhando sempre, de olho sempre, para garantir que essa lei seja respeitada. Nós também batalhamos contra a pesca ilegal e não documentada, então aquele tipo, né, de pesca que eu já falei que é um problema. Trabalhamos, por exemplo, na África, em 8 países da África, junto a governos locais. Contra o bycatch e pesca predatória, a gente faz questão de mostrar, né, para a humanidade o que está acontecendo. A gente faz um trabalho, por exemplo, na França, em que a gente vai atrás dos navios de pesca predatória e mostra exatamente as técnicas que eles têm. Proteção e fiscalização de áreas protegidas, né? A gente, por exemplo, vai nas regiões protegidas como Galápagos, como Ilha de Cocos, e muitas vezes a gente até erradica o lixo marinho desses locais também, né? E a gente faz um trabalho enorme em terra também, com todas esses shepherds do mundo em relação a isso. E também realizamos pesquisa e conscientização para conservação. Um exemplo disso é o que a gente faz aqui no Brasil, né, que é a Expedição Boto da Amazônia, que realiza uma pesquisa junto ao INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para a conservação dos botos e dos tucuxis. Inclusive, eles estão lá agora, terminando a primeira de 2 expedições do ano. Bom, eu não vou prolongar muito, porque todo mundo está querendo ouvir a Mara aqui, eu estou falando muito, mas é só para depois vocês poderem conhecer os nossos programas aqui no Brasil, que eles vão desde conservação dos botos, também conservação das baleias, campanha de conscientização sobre tubarão ser carne de cação, né? Cação, as pessoas não sabem que é tubarão, um forte braço aí de limpeza de praia e gestão de resíduos e limpeza no geral, né, de sistemas hídricos, e um pilar forte de educação, que a gente acha que é essencial para o Brasil. E eu gosto também de mostrar isso, que mostra que a gente tem uma presença no Brasil todo e grande quantidade de mulheres em nossa operação. Acho que é importante a gente sempre reconhecer. Mas, enfim, estamos aqui por causa do Ocean Warrior. Não sei, alguns de vocês já devem ter conhecido, visitado, não sei se todos. Bom, eu vou deixar as minhas perguntas para a Mara responderem um pouco mais sobre o Ocean Warrior, mas só explicando para vocês, ele é uma embarcação de 2016, que foi adquirida a partir de uma doação. E ele é a única embarcação das 10, né, que a gente tem, que foi feita para Sea Shepherd, foi feita para as nossas operações mesmo. Então, ele é perfeito para patrulha, auxílio à fiscalização, e também coleta de resíduos marinhos e pesquisa para conservação. Bom, eu vou agora convidar a Mar para a gente bater um papo com ela. Ela é espanhola,
né? Então, e ela tem um espanhol super claro. Então, assim, eu vou tentar fazer a palestra em português, perguntas em português e ela respondendo em espanhol. Por favor, me fale se vocês quiserem que a gente mude, eu posso fazer tradução simultânea sem problema, tá bom? Então, Mar, vou começar primeiro com a sua história mesmo, assim, o que te fez, o que te trouxe a Sea Shepherd, como a Sea Shepherd te puxou para essa missão? Mi nombre es Mar, que obviamente significa océano. Nací en un faro, viví en un faro hasta que tenía 10 años. Aprendí a navegar seguramente antes de lo que aprendí a caminar, así que era un poco destino que acabara protegiendo los océanos. Ainda mais o seu nome é bem simbólico para isso. E me diz uma coisa, como que a Sea Shepherd apareceu? Por que a Sea Shepherd? Estudié Derecho Internacional y Derechos Humanos en la universidad y cuando acabé decepcionada de lo que había estudiado. Estudié Derecho con el objetivo de ayudar, de tener un trabajo que tenía un impacto positivo y al acabar mis estudios necesitaba volver a conectar con esa voluntad que yo tenía de ayudar y Sea Shepherd apareció un poco por casualidad. Y creí que nunca me iban a llamar, pero la idea para mí era estar 3 meses en Sea Shepherd como voluntaria, volver a conectar con hay cosas positivas en el mundo y se puede cambiar el mundo y luego seguir con mi trabajo de abogada. Pero al llegar a Sea Shepherd me enamoré de esa pasión que tienen los voluntarios de Sea Shepherd, de esa voluntad de ayudar y de ese determinismo de no nos conformamos con los océanos, se han acabado, ya no hay nada que hacer, vamos a disfrutar el mundo hasta 2050, sino que la idea es vamos a conseguir que el mundo dure mucho más de 2050. E me diz uma coisa, o que precisa para você ser voluntário numa embarcação como o Ocean Warrior? Lo único que exigimos es esa pasión. Eso es lo único que no podemos enseñar. Todo lo demás se puede enseñar. Así que para nosotros tener más de 18 años, hablar inglés y tener pasión por los océanos es lo único que se requiere para venir a un barco de Sea Shepherd. E Mar, me conta, você começou como marinheira a bordo, né? Então, como que... Até uma pergunta que fizeram numa palestra de segunda-feira. Qual foi a sua expectativa, né, que você esperava antes de entrar na embarcação e como foi a realidade do dia a dia a bordo de uma embarcação da Sea Shepherd? Curiosamente, cuando estaba preparando mi mochila en casa, mi madre me hizo esa pregunta y yo le dije, mamá, lo que espero es que no me guste, porque voy a volver a casa y voy a convertirme en abogado. Y cuando llegué, la expectativa fue completamente contraria. Carolina, fue mi primer compañera de camarote y me enamoré completamente de esa pasión. Era una tripulación muy pequeña. Mi primer barco es el único barco de vela que tiene Sea Shepherd y la verdad que todo lo que yo esperaba de que me decepcionaría tal vez por a veces cuando haces un voluntariado con toda la pasión del mundo por solucionar problemas, te encuentras un poco lo contrario, que la gente hace voluntariado por un interés un poco egoísta de sentirse mejor o de compensar lo que hacen mal durante el resto del año. Y en Sea Shepherd me encontré gente que era todo lo contrario, que realmente creían en lo que estábamos haciendo, que podíamos pasarnos horas y horas y horas trabajando sin que eso fuera un problema. No sé, es todo lo contrario. 2 meses después llamé a mi madre y le dije, creo que no voy a volver a casa el mes que viene. De 2 meses foi o quê? 7 anos já? 7 anos. E me conta, Mara, você, né, se tornou capitão há quanto tempo atrás? Perdão? Você se tornou a capitã há quanto tempo atrás? 3 anos? 3 anos, sim. Sim. E me conta um pouco, assim, como que é na Sea Shepherd essa relação com diversidade, né? Tanto de países quanto gênero, como que ela é, até em contraste com o mundo náutico em geral? De hecho, esa fue una de las cosas que más me gustó. Mi primer capitán en Sea Shepherd fue una mujer también.
la mitad más o menos de la tripulación, de mi primera tripulación en Sea Shepherd, eran mujeres. Yo venía del mundo náutico en el que se me habían dicho cosas como te contratamos solo para que el barco parezca más bonito, o no tienes derecho a opinar porque de esto no sabes, tú vienes aquí para lucir bien. Y en Sea Shepherd me encontré lo contrario. No importaba de dónde vinieras, qué género te identificara, qué idioma hablaras, siempre que tuvieras esa pasión o que tengas esa pasión por los océanos, serás bienvenido en un barco de Sea Shepherd y se te darán las oportunidades que quieras realmente. Para mí las puertas en Sea Shepherd siempre estuvieran abiertas, mientras que en otras secciones de náutica se me dijo, lo siento mucho, si fueras hombre te ofrecería la posición de capitán, como no lo eres, no te la voy a ofrecer. E como tem sido, né? Dentro da embarcação da Sea Shepherd, então é claro que você tem as portas abertas, mas como que é ser capitã no mundo de hoje, né? Como que é esse desafio de ser uma mulher capitã? Tristemente es diferente. Yo espero que llegue un día en el que no se me invite a hablar porque soy una mujer capitán, se me invite a hablar porque soy capitán o porque hago un trabajo o otro trabajo, no porque soy mujer. Me pasa muy a menudo que por mi edad y mi género se me cuestiona mucho más. Se espera que falle cuando no se espera que falle una persona que sea de otro género. Sorpresa, me encuentro mucha sorpresa. Sí que es verdad que de mi tripulación no, pero me tengo que ganar la lealtad mucho más de lo que se la tiene que ganar un hombre. Para mí, yo sé que las primeras 2 semanas a bordo son cruciales. Si en esas 2 semanas cometo un error, ese error va a estar en la memoria de mi tripulación mucho tiempo, mientras que si fuera un hombre, ese error se olvidaría mucho más fácil. Entonces esas 2 primeras semanas siempre son muy importantes para mí. Una vez han pasado esas 2 semanas, es al contrario. Yo creo que la lealtad de mi tripulación es mucho mayor que la lealtad que se da a un hombre capitán, porque también ellos sienten esa necesidad de tal vez, por ejemplo, cuando venimos a puerto y tenemos que pedir práctico para entrar y el práctico viene a bordo y lo primero que hace es saludar a mi primer oficial porque es un hombre y no me saluda a mí, mi primer oficial se ofende mucho más de lo que me ofendo yo, porque para mí es parte del trabajo y es parte de enseñar a esos prácticos que tienen que preguntar quién es el capitán, no asumir quién es el capitán. Y siempre les digo a mis tripulaciones, la primera vez que vamos a puerto, no os preocupéis, el práctico seguramente me va a preguntar dónde he estudiado, seguramente me va a preguntar cuántos años llevo siendo capitán, seguramente me va a preguntar si realmente sé conducir el barco, pero no pasa nada. Cuando acabemos la maniobra, seguramente me va a decir, oye, pues sí que sabes llevar un barco. E sabe, né, manobrar um barco como o Ocean Warrior. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa embarcação, né, o Ocean Warrior. Então, me conta um pouquinho qual que é a função dele, assim, como que ele foi feito para agir aí em proteção do oceano. El Ocean Warrior se construyó en el 2016, fue una donación de la lotería holandesa para Sea Shepherd con el objetivo de construir un barco que nos permitiera ser muy efectivos en el océano, y lo que Sea Shepherd decidió es que esa efectividad tenía que ser velocidad y maniobrabilidad. Con un barco muy fácil de maniobrar y muy rápido podemos cubrir grandes extensiones del océano en poco tiempo, lo que nos permite estar en muchos sitios a la vez. Con lo cual Sea Shepherd decidió construir el Ocean Warrior, que alcanza velocidades de hasta 30 nudos y que yo siempre digo a todo el mundo es como un videojuego realmente. Lo que no puede hacer el Ocean Warrior, hay muy pocos barcos en el mundo que lo puedan hacer. Você já teve experiência de colocar ele a 30 nós várias vezes? Nunca en campaña, pero siempre hay que hacer test de velocidad, especialmente después de hacer trabajos en los motores. Así que sí, le he visto a 30 nudos. E conta um pouquinho das campanhas em que ele esteve operação. Você pode contar 1 ou 2 campanhas em que ele operou?
La primera campaña del Ocean Warrior fue Operation Nemesis, que fue la última campaña de Sea Shepherd para parar la caza de ballenas que se llevaba a cabo en Antártida. Desde ese año no ha habido más caza de ballenas en la Antártida. Todavía, como ha dicho Natalie antes, todavía hay en aguas territoriales, pero no en la Antártida. Después de la Antártida, la siguiente campaña fue en Timor-Leste, que es un país que está un poco al noroeste de Australia. Y en esa campaña se detuvieron 16 barcos que estaban pescando ilegalmente en aguas de Timor-Leste. Colaboramos con el gobierno de Timor-Leste y gracias al Ocean Warrior 16 barcos fueron detenidos y tuvieron que pagar una multa por sus acciones ilegales. E conta qual que é vamos pensar aqui no negativo, assim, quais são os desafios de estar a bordo de uma embarcação por mês desafio fazendo esse tipo de operação? O que você acha que é o mais desafiador? Yo creo que el desafío más grande es, para vivir en un barco tienes que ser 3 veces más tolerante y 3 veces más paciente de lo que requiere vivir en tierra. Vivimos en espacios muy pequeños, personalidades muy distintas, mucho tiempo, a veces el tiempo no nos da la opción de salir fuera a cubierta, así que estamos completamente cerrados en una caja de metal por semanas o incluso meses y hay que aprender que mi nivel de orden y tu nivel de orden tal vez no sea el mismo, que nuestro idioma común es el inglés, pero tal vez no es nuestro idioma nativo, con lo cual cuando traduces literalmente una expresión puede malinterpretarse. Ese yo creo que es el desafío más grande de vivir en un barco, que no es diferente a probablemente vivir en otro barco, pero para nosotros tal vez lo que es un desafío, por ejemplo, mi tripulación somos 15 personas y hay 11 países distintos, con lo cual 11 culturas distintas, 11 idiomas distintos, 11 maneras de ver la vida, 15 maneras de ver la vida distintas. Y eso es el primer, digamos, la primera complicação. Sim, e o que eu acho mais bonito, né, por outro lado, por ser tantos países distintos, tantos passados distintos, é impressionante quando está todo mundo reunido num espaço fechado com o mesmo propósito, você acaba tendo essa conexão, né? Eu queria até perguntar assim, quais são os pontos positivos? O que é prazeroso, né, de estar em operações como essa? Seguramente es el mismo, tú lo has dicho. Para mí, como he dicho al principio, lo más emocionante de Sea Shepherd es ver que yo, que nací en un faro, en un pueblo muy pequeño de la costa mediterránea española, tengo tantas cosas en común con una persona que nació en Brasil, en una ciudad tan grande como Sao Paulo, ¿no? Para mí eso es lo especial. Para mí esa fue lo que me abrió los ojos a creer que tal vez sí, estamos a 3 años del punto de no retorno, pero sigue habiendo esa posibilidad, aunque sea muy pequeña, solo porque tenemos esa gran capacidad de hacer cosas bien, tan mal como las podemos hacer bien. E eu queria, né, uma das coisas que a Shepherd faz é expandir para o público, né, o que acontece no oceano, né? Eu gosto sempre de falar que nós somos 10 embarcações, que podem até achar não são só 10 embarcações, somos 10 embarcações e uma humanidade a bordo, né? A gente tem câmeras a bordo que mostram tudo o que acontece nas operações. Vendo o que você viu, né, nesses 7 anos com a Sea Shepherd, o que você gostaria de falar aqui para a audiência, né, que não teve a chance de ver o que você viu, né? O que você acha que é importante deixar para a audiência como mensagem? Creo que lo que más me impresionó o lo que más me di cuenta que es el problema mayor es el gran desconocimiento de los océanos. Todo el mundo, no sé, está dispuesto a pagar mucho dinero por una habitación de hotel con vistas al mar. O está dispuesto a irse en un crucero solo para tener esa experiencia de vivir en el mar. Pero realmente no nos damos cuenta de cuán frágil es el ecosistema marino y cuán fácil es desequilibrarlo. Desde casa hay muchas cosas que podemos hacer que ayudan a mantener ese equilibrio.
Cuando vamos al supermercado, no hace falta pedir una bolsa de plástico, podemos llevar una bolsa de casa. O si me voy de excursión, llevar una botella de casa y no comprarla en la tienda antes de salir, una botella de plástico que voy a tirar, seguramente aunque la tire en el sitio adecuado, pero esa botella ya ha sido utilizada, ya has creado CO2 en el proceso de fabricación, ya, aunque la vaya a reciclar, ya he causado ese daño. No usarla es la mejor manera. Y ser conscientes de dónde vienen las cosas que ponemos en el plato. Eso es ir al mercado y ver una merluza que pone origen Atlántico. Como si el Atlántico fuera una calle de Río de Janeiro, ¿no? El Atlántico es una extensión absolutamente enorme. Una cosa es un pescado que viene del Atlántico, no sé, de la costa de Galicia, en España, y otra muy distinta es una merluza que viene de la Antártida, pero también en el Atlántico. Para mí es importante poner esa presión, el preguntar del Atlántico, pero ¿de dónde? ¿Cómo ha sido obtenida esta merluza? ¿Se ha pescado con una caña de pescar o se ha pescado con pesca de arrastre, que es absolutamente destructiva? Esos trabajadores que trabajaban en ese barco, ¿tenían contratos? ¿Se les pagaba? ¿No se les pagaba? ¿Tenían una cama donde dormir? En todas las campañas o en las campañas que estoy participando últimamente en Sea Shepherd, tengo el privilegio y también la mala suerte de subir a bordo de esos barcos de pesca y ver lo que pasa en primera persona. Y lo que antes de empezar estas campañas, sentada en casa, yo pensaba, vale, voy a ver muchos pescados muertos, voy a ver delfines atrapados en redes, voy a ver tortugas atrapadas en redes, pero no esperaba ver sufrimiento humano causado por esa misma industria. Yo veo gente que no se le paga a final de mes, veo gente que no tiene una cama donde dormir, que se les obliga a dormir en cubierta, veo gente que tienen que pagar su comida a bordo, no se les paga, pero además tienen que pagar a la empresa por la comida que comen cada día, que llevan meses y meses y meses trabajando sin ir a casa, que no saben cuándo van a poder ir a casa, que se les retira el pasaporte, que no pueden acceder a agua limpia, que si se ponen enfermos no se les da la oportunidad de ir a un médico, de desembarcarse o incluso de parar de trabajar. Esa es la parte que desconocemos más sobre todos los crímenes asociados a la pesca ilegal, y eso es al final lo que estamos colaborando cuando nos comemos un pescado que solo dice Atlántico. Peço uma salva de palmas para as nossas convidadas.